Nesta aula você vai entender de uma vez por todas o balanço patrimonial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Antônio Marterson. Vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição eu vou deixar 2 links. Se você gostar da qualidade desta aula que eu vou te dar, você vai clicar em um desses 2 links e vai conhecer, primeiro, o meu curso de análise de balanço patrimonial e DRE, onde eu explico tudo isso com muito mais profundidade. E o segundo link da minha área de membros por R$ 24,99 por mês, sem fidelidade, onde você acessa 7 cursos online. Fique aí com a aula, abraço, bons estudos! Bem, então vamos aqui iniciando os nossos estudos sobre noções gerais do balanço patrimonial. O nome desta aula é Noções Gerais sobre o Balanço Patrimonial. Nós iremos aqui aprender nesta aula e em outras aulas praticamente tudo sobre esta demonstração contábil, que nós chamamos de print, nós chamamos de foto. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta e eu vou te responder. Olha só, o balanço patrimonial é uma foto da situação patrimonial da empresa em uma determinada data. Normalmente essa data é dia 31/12, quando se encerra o exercício financeiro da maioria das empresas. É como se fosse um print. Então vamos aqui entender. O balanço patrimonial, ele é a demonstração contábil, a única demonstração contábil que é como se a contabilidade batesse uma foto daquela exata situação patrimonial da empresa. Ou seja, quanto a empresa tem de ativos, quanto a empresa tem de passivos, quais são os seus bens, quais são os seus direitos e quais são suas obrigações. Quando a gente pega o balanço patrimonial de uma empresa, no decorrer destas aulas, nós iremos analisar vários balanços patrimoniais. Eu gravei aqui aulas sobre o balanço da Petrobras, da Magazine e outras empresas mais no decorrer do curso, tá bom? Quando nós pegamos o balanço, nós estamos analisando a situação em um determinado momento. É muito importante que se diga isso. Por exemplo, normalmente as empresas elaboram um balanço patrimonial por uma questão de obrigatoriedade no dia 31/12 de todos os anos. Então, quando nós pegamos o balanço patrimonial do dia 31/12, nós estamos ali analisando aquela situação patrimonial da empresa naquele dia. Vamos imaginar que eu e você pegamos o balanço patrimonial de uma empresa do dia 31/12 e a gente vai analisar lá no dia 20 de janeiro, 20 dias depois. Perceba que nós estamos analisando 20 dias após a foto, ou seja, a situação patrimonial daquela empresa não é mais aquela. Tá certo? É óbvio que ainda assim esse balanço patrimonial serve muito para análise, tá certo? Só que para que nós possamos fazer uma análise fidedigna desta demonstração, nós precisamos pegar ela ali no dia 31/12 e já fazer as análises, tá? Antes de haver muitas modificações patrimoniais naquela entidade, tá bom? Agora, eu citei aqui a data 31/12, mas isso não significa que a empresa não possa elaborar balanços patrimoniais em outras datas. É claro que pode, até por questões gerenciais. Nós temos que entender que as empresas elas elaboram demonstrações contábeis para 2 fins: fins legais e fins gerenciais. Os fins legais é quando a própria legislação obriga a empresa a elaborar essas demonstrações, tá? Para apresentar ao público. Às vezes apresentar em jornais de grande circulação, no diário oficial da União, ou então do Estado, depende da situação da empresa. Mas também essa empresa ela pode elaborar essas demonstrações na data que ela quiser, tudo bem? Contendo as informações que ela quiser para fins gerenciais. Mas até o presente momento eu preciso que você entenda que o balanço patrimonial é um print, é uma foto da exata situação de uma empresa naquela data. De modo que se a gente for analisar em outra data, nós não estaremos mais analisando a real situação da empresa, porque dentro de uma empresa nós só precisamos de 24 horas para acontecer movimentações financeiras e as informações mudarem, tá bom? Mas vamos aqui entender. Olha só, balanço patrimonial.
O balanço patrimonial é a demonstração contábil financeira mais importante que a empresa deverá realizar ao fim de cada exercício social. Coloquei em azul, em regra no dia 31/12, que deverá exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia, sendo que o total do ativo, que são os bens e os direitos, deve ser obrigatoriamente igual ao passivo, que são as obrigações e o patrimônio líquido, tá bom? Então, nunca você vai encontrar o ativo diferente do passivo. O ativo de uma empresa sempre tem que ser o mesmo número do passivo, tudo bem? Se o ativo tiver maior que o passivo ou o passivo tiver maior que o ativo, tá? Lá naqueles númerozinhos tem muita coisa errada, como nós podemos ver aqui o exemplo de um balanço patrimonial. Perceba que quando nós falamos de balanço patrimonial, tá? Nós estamos falando de uma demonstração que tem uma estrutura. E a estrutura é sempre assim: o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Nunca vai ser diferente, tá? É uma concordância mundial. As empresas japonesas, as empresas norte-americanas, as empresas africanas, as empresas da Oceania, as empresas da França, as empresas sul-americanas, todas vão elaborar o seu balanço patrimonial desta maneira: ativo do lado esquerdo, passivo do lado direito, tá certo? Isso aqui que nós vemos, esses nomes, conta, caixa, banco, conta movimento, duplicatas a receber, mercadorias, ações de coligadas, veículos, móveis e utensílios, capital social, provisão para 13º, impostos a recolher, duplicatas a pagar, fornecedores, tudo isso nós chamamos de contas. As contas são as representações gráficas de todos os bens, direitos e obrigações que uma empresa possui. Tudo bem? Como eu coloquei aqui em amarelo, só frisando mais uma vez, o valor do ativo deve ser sempre igual ao valor do passivo mais PL, tá bom? Veja, até o momento, peço que entenda que cada palavra no balanço patrimonial são chamadas de contas, isso que eu acabei de falar, tá bom? Existem mais de um tipo de conta que nós iremos ver no decorrer de nossas aulas, tá bom? Veja, data de elaboração do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele pode ser elaborado todos os dias se a empresa quiser, mas existe uma obrigação legal de elaborar no fim do exercício. Então, como nós já dissemos aqui anteriormente, a empresa ela pode elaborar o balanço patrimonial todo dia se ela quiser. Se uma empresa tiver uma necessidade gerencial muito grande, ela pode elaborar todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Só que para fins de obediência legal, ela tem que elaborar pelo menos uma vez ao ano no final do exercício, tá? Agora, existem empresas, aquelas que têm o seu capital aberto na Bolsa Brasileira, na Bolsa de Valores, aquelas que negociam as suas ações, tá, na Bolsa de Valores, elas precisam elaborar cada 3 meses e divulgar as suas demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, demonstração do fluxo de caixa, tudo bem? Então, como nós vimos aqui, o balanço ele pode ser usado, ele pode ser elaborado para fins gerenciais, nesse caso a empresa elabora na hora que ela quiser, e também pode ser, na verdade deve ser elaborado para fins legais, tá? Para fins de obediência às normas, então tem que ter no mínimo uma vez por ano. Quando nós falamos de estrutura do balanço patrimonial, nós iremos aqui adentrar na Lei 6.404, a Lei das Sociedades por Ações, tá? Lei das Sociedades Anônimas. Lá no artigo 178 diz o seguinte, ó: no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Olha aqui o parágrafo 1º diz o seguinte: no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registradas e nos seguintes grupos: ativo circulante, ativo não circulante. Ou seja, esse artigo 178 da Lei 6.404, ela mostra, ela descreve, tá, como deve ser essa demonstração contábil. Eu vou já explicar isso aqui para você, não se preocupe. Agora preste bem atenção aqui, ó. O parágrafo 1º do artigo 178 diz que no ativo as contas elas devem ser classificadas em ordem de liquidez, tá? Ou seja, quanto mais líquida, mais para cima a conta vai ficando.
tá? Liquidez é a velocidade que uma conta tem, é a velocidade que algo tem de se transformar em caixa, de se transformar em dinheiro. O contraponto da liquidez é a exigibilidade, tá? No ativo, quanto mais rápido uma conta tem de se transformar em dinheiro, mais líquida ela será. No passivo, quanto mais rápido uma conta será cobrada pelos credores, mais exigível ela será. No ativo, as contas mais líquidas ficarão mais em cima, no passivo, as contas mais exigíveis ficarão mais em cima, tá bom? E o ativo, ele será dividido em dois grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante, que nós iremos conhecer todos eles aqui no decorrer das nossas aulas, dos nossos módulos, tá? Contas, o que são? Uma conta identifica os componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido, e de resultado, receitas e despesas. Foi o que nós vimos aqui anteriormente, mas eu vou trazer aqui já, ó, o balanço patrimonial da Petrobras. Perceba que nós estamos aqui falando do ativo, tá? Ativo. Eu deixei esse balanço patrimonial em PDF para você baixar. Nós temos aqui o ativo e aqui nós temos as contas, tá? Perceba que dentro do ativo nós temos o ativo circulante, tá? Ou seja, esse grupo chamado circulante, ele está dentro do outro grupo chamado ativo, tá? Então, na contabilidade existem dois grupos. Existe o grupo ativo e existe o grupo passivo, tá? Dentro do ativo nós temos um subgrupo chamado ativo circulante, que é esse aqui. Dentro do ativo circulante nós estamos vendo aqui o que? Caixa e equivalentes de caixa. Isso aqui são contas, tá certo? O que são caixas e equivalentes de caixa? É tudo aquilo que está em dinheiro dentro da empresa, tá certo? Show de bola? Agora, é importante nós entendermos que dentro dessa conta caixa e equivalentes de caixa, perceba essa palavra equivalentes, tem também aí o que? Todas as contas bancárias. Então, todos os valores que estão depositados em contas bancárias estão aí dentro da conta caixa e equivalentes de caixa, tá bom? Nós temos também aí uma conta chamada estoques, tá? E nós estamos vendo aqui o valor dela, R$ 9.512, obviamente. A Petrobras não tem um estoque de R$ 9.512, tá? Então, quando a gente pega um balanço patrimonial, a gente busca saber se esse balanço patrimonial está em centenas, em milhares, em milhões, em bilhões. Quando nós analisamos o balanço patrimonial da Petrobras, esse balanço patrimonial aqui, ele está em milhares de dólares americanos, tá? Então, a cada cada uma unidade aqui dentro desse estoque, nós temos que multiplicar por milhões de dólares americanos, tá? Eu não sei se eu falei milhares, peço perdão, mas são milhões. Então, a gente pega 9.512 e multiplica por 1 milhão de dólares americanos. Então, nós temos aqui 9.512 milhões de dólares americanos só dentro desse estoque da Petrobras, tá? Obviamente, nem todas as empresas terão um estoque monstruoso como esse, tá? A Petrobras, provavelmente, eu não tenho essa informação de cabeça, mas provavelmente é a empresa brasileira que tem o maior estoque, tá certo? Até essas varejistas, como Magazine, como outras empresas, elas não trabalham muitas vezes com um estoque tão grande, tá bom? Então, aqui que fique bem claro que essas palavras aqui, elas são as contas que identificam aquilo que a empresa tem. Contas a receber, líquidas, ou seja, 5 bilhões e 48 milhões de dólares americanos, tá bom? Então, quando a gente pegar uma demonstração contábil como o balanço patrimonial, a gente já começa a ter essas noções, tá? Nós estamos aqui diante do ativo. Dentro do ativo nós temos um subgrupo chamado ativo circulante, e dentro desse ativo circulante nós temos as contas, tá? Obviamente nós teremos outros grupos, nós iremos analisar o ativo não circulante, iremos realizar o passivo total também nesta e nas outras aulas também, tá? Qualquer dúvida, mande sua pergunta. Olha só, no passivo as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, o passivo ele será dividido em 3 grupos. Primeiro grupo, o passivo circulante, aquelas dívidas que serão exigidas
nos próximos 12 meses após o fechamento do balanço, tá bom? Ou nos próximos 12 meses a partir de agora, tá? No passivo não circulante, aquilo que vai ser exigido após os 12 meses, tudo bem? Do fechamento do balanço. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho, porque a lei ela causou uma confusão na cabeça dos contadores. E nós temos também o patrimônio líquido, que é o capital da empresa, as reservas de capital, alguns ajustes patrimoniais, reserva de lucros, ações em tesouraria e os prejuízos, tá bom? Significado de liquidez, só para a gente ficar aqui bem claro. Significado de liquidez é o seguinte, ó, liquidez em contabilidade significa a velocidade que uma conta tem de se transformar em dinheiro. Então, quanto mais rápida uma conta vira dinheiro, mais líquida ela é. É por isso que aqui no balanço patrimonial da Petrobras, perceba que a primeira conta, ou seja, é a conta mais líquida, é o caixa. Porque o caixa é o dinheiro puro. E qual é a segunda conta mais líquida da Petrobras? São os títulos e valores mobiliários. São os valores que a Petrobras tem aplicados em diversos tipos de investimentos, diversos tipos de aplicações. Na hora que a Petrobras quiser, ela vai lá e tira. Ou seja, é um dinheiro líquido, é um dinheiro certo. A terceira conta mais líquida da Petrobras é o contas a receber. Ou seja, é um dinheiro certo que os clientes estão devendo e eles vão pagar. Tá bom? Uma empresa como a Petrobras, dificilmente os seus parceiros comerciais não pagam aquilo que deve, tá certo? Até porque praticamente só existe ela. Os seus fornecedores que precisam do produto dela, na maioria das vezes, se não tiver esse produto, vai quebrar. Então, se não pagar, ela não vende, e se ela não vende, eles quebram. Então, uma empresa como a Petrobras, que contém um monopólio, dificilmente ela leva calote. É por isso que muitas vezes elas duram para sempre, tá bom? Porque todos os seus clientes dependem de seus produtos, de suas matérias-primas, para poder continuar suas operações. A quarta conta mais líquida da Petrobras são os estoques, tá certo? Por quê? Porque ela sempre vai pegar esses estoques e vai transformar em dinheiro. Então perceba que as contas mais líquidas ficam lá em cima e as menos líquidas vão ficando mais para baixo, tá certo? Então isso aqui é bem interessante a gente entender. Esses dois slides se repetiram, mas tá tudo bem, beleza? Então aqui nós temos o ativo, o grande grupo ativo. O ativo é dividido em dois, ativo circulante e ativo não circulante. O ativo não circulante é dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e o intangível. Nós iremos conhecer todas essas subcategorias do ativo não circulante nas próximas aulas. Essa aula é só uma introdução ao balanço patrimonial, tá bom? Vamos aqui falar rapidinho sobre exercício social, tá? Veja, o artigo 175 diz o seguinte: o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa, tá bom? Olha aqui nas minhas palavras, olha, palavras minhas. Lembrando que o exercício social poderá ter mais de 1 ano em casos específicos, dependendo da atividade da entidade. Ou seja, primeiro, o que é exercício social? Exercício social é um período, tá? A Lei 6.404, ela diz que todo exercício social começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31/12, ou seja, 1 ano. Isso é o exercício social. Só que existem situações bem específicas em que as empresas não podem ter só 1 ano para poder fechar todo o seu ciclo operacional. Algumas empresas que trabalham com produtos biológicos, tá? Ativos biológicos, com animais, com criação de plantas, ela precisa ter todo o ciclo de espera da planta se desenvolver, do animal se desenvolver, para poder fechar o seu ciclo e apurar se aquela operação teve lucro ou prejuízo. É muito fácil um supermercado iniciar suas atividades no dia 1º de janeiro e encerrar no dia 31/12. Mas é um pouco diferente a criação de gado ser assim, tá? Muitas vezes no dia 1º de janeiro começa-se a criação, ou então algumas construtoras começam a construir novos empreendimentos e muitas vezes termina o ano, dia 31/12, e o processo
ainda não encerrou, o ciclo não encerrou. Então, aquelas empresas, elas podem ter um ciclo social ou um exercício social um pouco mais prolongado em conta de suas, né, operações, tá bom? Artigo 176. Ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, ou seja, a escrituração contábil, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza, a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício, tá? Então, no final do exercício, a administração ela vai elaborar balanço patrimonial, DRE, DFC, DMPL, DLPA, tá? E outras mais que nós iremos conhecer no decorrer de nossas aulas, tá bom? Por enquanto, nós iremos ficando por aqui. Todas as suas dúvidas, mande aí, eu vou te responder. Nós vamos aqui nos aprofundar de verdade no balanço patrimonial e em outras demonstrações. Abraço! Bem, vamos aqui dando continuidade aos nossos estudos. Nós estamos aqui vendo o balanço patrimonial da Petrobras, tá? Então, preste bem atenção em muitas coisas que nós iremos ver aqui. Então, veja, nós temos aqui, ó, quando a gente pega um balanço patrimonial, tá? Eu deixei aí disponível para você baixar. A primeira coisa que a gente olha é aqui o nome da empresa, tá? O nome da demonstração, o balanço patrimonial consolidado. Mais à frente nós iremos entender isso. Esse balanço não foi auditado pelos auditores, é o balanço da Petrobras. Ele foi emitido no dia 30 de junho de 2022, tá? E 31 de dezembro de 2021, ou seja, qual o período, qual é o intervalo? É do dia 31 de dezembro até o dia 30 de junho, ou seja, nós temos aí 6 meses, tá? Do último dia de 2021 até metade do ano de 2022. Esse balanço está em milhões de dólares norte-americanos, tá certo? Exceto quando for indicado de outra forma, ou seja, cada numerário desses aqui, ó, é 1 milhão de dólares americanos. Então, por exemplo, quando a gente pegar aqui, ó, o contas a receber, tá? Contas a receber aqui, ó, tá quanto? Vamos aqui ver, ó, tá 5.048, tá? Então, a gente vai multiplicar por 1 milhão de dólares americanos. Então, a Petrobras tem aqui, no dia 30 de 6 de 2022, ou seja, esse curso é bem atualizado, 5 bilhões e 48 milhões de dólares americanos, tá? Ao mesmo tempo, nós temos aqui também os passivos, tudo bem? Os fornecedores a pagar, que a Petrobras tinha aqui no dia 30 do 6, tá? Lembrando que o balanço é uma foto do dia 30 do 6. Então, a Petrobras tinha aqui de fornecedores, ou seja, nos passivos, tá? Ora, se nós estamos aqui falando das contas do passivo, então são as obrigações que ela tem, tá? Fornecedores aqui no dia 30 do 6, 5.528 vezes 1 milhão de dólares americanos. Então, a Petrobras tinha aqui 5 bilhões 528 milhões de dólares americanos, tá? Perceba que, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, a Petrobras tinha mais valores a pagar, tá, do que a receber aqui no contas a receber. Só que também o caixa da Petrobras é grandiosíssimo, né? 16 bilhões 278 milhões de dólares americanos. A gente tem que entender que a atividade da Petrobras gera dinheiro para ela a todo minuto. Na verdade, a todo segundo. Esse negócio, tá, da Petrobras está gerando muito dinheiro, muita riqueza, tá bom? Continuando aqui, olha só, vamos aqui falar, né, sobre os ativos da Petrobras, tá bom? Veja, quando a gente pega aqui essa demonstração, a gente já percebe aqui de cara o que? O nome da empresa, o período de apuração, se está auditado ou não, se está em milhares, milhões, né, de dólares ou de reais, tudo bem, o nome das contas. Então, quando a gente pega aqui essa demonstração da Petrobras, a gente já percebe o que? Que ele não está auditado, ou seja, esse balanço patrimonial ele não seria utilizado, tá, para análises profundas, porque ainda não passou por auditoria. Quando ele passar por auditoria, então seria utilizado para
análises bem profundas. Quando a gente pega o balanço, a gente analisa várias coisas. Eu vou até aqui abrir em PDF para você ver. Então, quando a gente abre aqui em PDF o balanço da Petrobras, que eu coloquei para você baixar, a gente percebe todas essas informações aqui, ó. O nome, né, da demonstração contábil, que ele não foi auditado ainda, Petrobras. Depois eu vou explicar o que significa consolidado, tá bom? A data, né, do balanço patrimonial, ele tem um período, tá? Esse balanço ele vai do dia 31/12 de 2021 até o dia 30/6, como você está vendo aqui, ó. Perceba que caixa e equivalentes de caixa, tá? Tem aqui duas colunas, ó. A coluna do dia 31/12 e a coluna do dia 30/6. Isso aqui significa o valor que a Petrobras encerrou o ano de 2021, tá? E 6 meses depois, tá? Do dia 31/12 até o dia 30/6 são 6 meses. Isso aqui é o valor que ela tinha no caixa. Então, o caixa da empresa aumentou muito em 6 meses, tá? Em contrapartida, a gente também olha aqui para as contas a pagar no passivo, tá? E a gente vê aqui que no dia 31/12, tá? De 2021, ela tinha 5.483 milhões de dólares a pagar. E aqui, no dia 30/6, ela também teve um aumento dessas contas a pagar, tá bom? Então, ao mesmo tempo que o dinheiro em caixa aumenta, as dívidas também aumentam, tudo bem? Por outro lado, as contas a receber, elas diminuíram, tá? Ela tinha 6.368 milhões de reais a receber e 6 meses depois ela só tinha 5.048 milhões de dólares, né? Me desculpe se eu falei reais, dólares americanos a receber. Então, tudo isso aqui são coisas importantes que nós já estamos aprendendo, mas nós iremos aprender muito mais profundamente nas próximas aulas, tá bom? Aqui nós podemos ver o que? O passivo e o PL da Petrobras, tá certo? Eu vou até abrir aqui no PDF para você dar uma olhada, tá? Aqui a gente pode analisar o que? O passivo e o PL, tá? Aqui nós temos o passivo da Petrobras, tá? Eu vou até tentar colocar mais para cá, mas acho que não dá. Enfim, olha só. Nós temos aqui o passivo, tá bom? Então tá aqui o passivo, ó. O passivo da Petrobras, tá? Vamos aqui ver o passivo total da Petrobras. A gente pode analisar como? A gente pega isso aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Tudo bem? É o passivo circulante, tá? Da Petrobras. E nós temos aqui o passivo não circulante da Petrobras, tudo bem? 80 bilhões de reais. A gente pode abrir aqui a calculadora, ó, e ver o total do passivo, tá? O total do passivo é o que? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. Vamos aqui, ó, 113,03 menos 80,236. Sobrou quanto? Sobrou 32,677, que é justamente esse valor aqui, ó. 32,677. Então, esse valor aqui é o total do passivo circulante. Esse valor aqui é o total do passivo não circulante. E o passivo circulante e o não circulante, eles totalizam 113 bilhões e 3 milhões de dólares americanos, tá bom? E nós temos aqui abaixo o patrimônio líquido. Você pode perceber que o ativo e o passivo, eles sempre terão, né, os mesmos valores. Olha só aqui, ó, nessa última linha, ó. O total do ativo foi 191,820 bilhões, tá? 191 bilhões 820 milhões de dólares americanos, tá? E quando a gente vem aqui para o passivo, é exatamente o mesmo valor, tá certo? 191 bilhões 820 milhões de dólares americanos. Os números internos aqui, eles serão diferentes, tá? Mas aqui na última linha do balanço patrimonial, tá? Esses valores serão idênticos, tá bom? Então que você sempre entenda isso. Outra coisa muito importante é que o passivo e o PL, eles serão igual o ativo, tá? Veja aqui, ó. Deixa eu só aqui, nós estamos aqui no balanço da Petrobras. Isso aqui é o patrimônio líquido, tá bom? O patrimônio líquido total aqui, ó, nessa última linha aqui, ó, patrimônio líquido total, tá? Vai ser
vai ser aqui 78 bilhões 817 milhões. É a riqueza da Petrobras, tá? Se a gente pegar 78, 817 mais o restante do passivo, que foi 113, olha só, 113.003, vai dar exatamente 191.820, tá certo? Que é exatamente o valor do ativo, tá? Total do ativo, 191.820. Por quê? Porque o ativo é sempre igual ao passivo mais o PL, tá? Isso aqui fique bem claro para você. Olha só, quando a gente abre o ativo da Petrobras, tá? A gente vem aqui, ó, e a gente percebe que aqui do lado do ativo, tá? Do lado do ativo tem várias contas, né? Inclusive essa daqui chamada investimentos, outra imobilizada e outra intangível, que ficam lá no ativo não circulante, tá? Veja, quando a gente analisa aqui, ó, deixa eu só abrir aqui, em investimentos, tá? O que significa isso aqui? Ó? O que significa investimentos, né? Vamos ver aqui quanto que a Petrobras tem em investimentos, ó. 1.510 bilhões de dólares americanos. Tem um significado, né? Isso aqui são as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que se destinam à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Então, esse 1.510 bilhões de dólares americanos, tá? Que a gente identifica no balanço da Petrobras, é aquilo que ela tem de participação em outras empresas, tá? Ela compra ações em outras empresas. São outros investimentos que ela tem com o objetivo de manter ali, né, a manutenção da empresa, tá? Nós também temos o que aqui? O ativo imobilizado. O que são os ativos imobilizados? São os direitos que tenham por objeto bens corpóreos, tá? Destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, tá certo? Então, os ativos imobilizados são bens corpóreos, ou seja, que a gente pode tocar, que existem, né, para as finalidades essenciais da empresa, para a manutenção dela. Olha aqui o tamanho do imobilizado da Petrobras, ó, 125 bilhões 330 milhões de reais, tá? Então perceba que o ativo total da Petrobras é quanto, né? Desculpe, né? Vamos aqui olhar para essa linha, ó, 127.419. Olha o tamanho desse ativo imobilizado. Olha aqui o tamanho desse ativo. Olha só, ativo imobilizado, né? O maquinário, as ferramentas, as máquinas que a Petrobras tem com toda a sua tecnologia, tá? 191 bilhões 820 milhões menos, vamos aqui, 127.419. Então, o ativo imobilizado, ou seja, o maquinário da Petrobras, é extremamente grande, tá certo? Toma mais de 50% do ativo total, tá certo? A gente vai fazer o que, ó? 127.419 dividido por 191.820 vezes 100. 66% do ativo da Petrobras é apenas o ativo imobilizado, ou seja, estrutura, máquinas, ferramentas, enfim, a tecnologia da Petrobras, tá bom? Aqui nós vemos também o patrimônio líquido da Petrobras, como nós acabamos de ver aqui, tá certo? É bem interessante a gente analisar. Aqui nós temos o balanço patrimonial, tá bom? Nós temos aqui, ó, nota. Vamos aqui entender o que são essas notas, tá? Notas explicativas. Ainda sobre o balanço, se atente a esses números ao lado de cada conta. Perceba que nós temos aqui o que? Caixa equivalente de caixa, aqui o valor que a empresa tem no caixa e aqui um número, 3.1, tá bom? O que significa isso? Primeiro, eu gravarei uma aula somente sobre notas explicativas, mas por enquanto, ó, leia isso aqui comigo. Ó. Entenda que notas explicativas são comentários sobre alguns valores das demonstrações contábeis que não seria possível colocar tais informações na demonstração, pois iria poluir com muitos comentários, tá? Então, tais valores recebem um número e em outro lugar do relatório existirá um comentário para cada número desse. Então, quando a gente pega aqui, ó, em PDF o balanço da Petrobras,
a gente vê aqui, por exemplo, ó, estoques, tá? Estoques. Aqui nos estoques, nós temos o que? Nós temos o valor dos estoques, tá? Aqui, ó, e nós temos um número 10, tá? O que significa? O auditor, ou a pessoa que preparou, na verdade a pessoa que preparou, não foi o auditor, a pessoa que preparou essa informação, ela queria dizer alguma coisa sobre os estoques, só que não dá para colocar essas informações, não dá para colocar esse comentário nas demonstrações contábeis, tá? Não tem espaço e iria poluir muito. Então o que foi que a pessoa fez? A contabilidade, a controladoria, ela colocou uma nota, tá, em outro lugar das demonstrações contábeis e atribuiu um número, tá? É porque esse PDF aqui ele é muito grande, mas eu queria encontrar aqui as notas explicativas. Então, vamos aqui procurar juntos, tá? Vamos aqui procurar juntos. Pronto, encontramos aqui as notas explicativas, ó. Notas explicativas. Vamos lá no 10, tá? Dos estoques. A pessoa que preparou as demonstrações quis dizer alguma coisa sobre os estoques, tá? Vamos aqui o 10. 10. Cadê a nota número 10? Nota número 8. Nota número 10, é ela que nós estamos procurando. Nota número 10. Vamos lá, devagar. Pronto, estoques. Pronto, ó. Quais são os estoques? Perceba que lá no balanço só tinha a palavra estoques. Mas aqui, nas notas explicativas, a gente conhece o que significa os estoques, ó. Tem estoque de petróleo, estoque de derivados de petróleo, estoque de intermediários, estoque de gás natural e GNL, biocombustíveis, fertilizantes, tudo bem? Então, veja, lá no balanço da Petrobras, quando a gente pega aqui os estoques, ó, deixa eu só abrir, ó, tá? Só abrir aqui, ó. A gente vê que aqui, ó, estoques, só tem a palavra estoques, mas não tem a discriminação de tudo que está dentro do estoque, tá? Então a gente pega aqui a nota explicativa número 10, aí a gente vai procurar o que significa, tá? E tudo isso aqui, ó, significa estoque. É como se a gente desse um clique aqui dentro, ó, 2 cliques, ó, clica 2 vezes dentro de estoque, aí abrisse isso aqui, ó, tá bom? Como não dá para colocar tudo isso na demonstração, então a pessoa, né, a contabilidade que prepara a demonstração contábil, ela coloca lá nas notas explicativas. Tudo bem? Eu praticamente já dei a aula sobre notas explicativas, tá bom? Então, vamos aqui falar como classificar as contas, tá? No balanço patrimonial, tudo bem? No ativo circulante, né, como vai dizer a Lei 6.404, a gente não faz isso de nossa cabeça. No ativo circulante, a gente classifica o que? As disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos sem despejo do exercício seguinte. Veja, a gente vai seguir aquela lógica da liquidez. Quanto mais líquida a conta, mais em cima ela vai ficando, tá bom? No ativo não circulante, né, que é o realizável a longo prazo, a gente coloca os direitos, o imobilizado, tudo bem? Os investimentos e outras coisas mais que nós iremos ver nas próximas aulas, tá? Em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades, quando a empresa compra ações em outra empresa, tudo bem? E outras coisas mais que não são classificados para vendas, tá? Mas que estão ali para manutenção, que a gente coloca lá em investimento. E no ativo imobilizado, são todos aqueles bens, tá, que são corpóreos, ou seja, que a gente toca, tá certo? E que estão ali destinados à atividade de manutenção. No intangível, a gente coloca o quê? Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, tá? No intangível, são as coisas que a gente não toca. Normalmente são as marcas, as patentes. Quero só ver aqui se a Petrobras tem intangível. Tudo bem, eu não me lembro de cabeça, porque a gente não lembra de tudo de cabeça. Mas eu quero só ver aqui se no balanço da Petrobras tem intangível, tá? Vamos aqui, ó. Intangível. Tem, ó. A Petrobras tem um intangível, tá? Isso aqui é um direito, é um bem que a empresa tem e que vale 3.254 milhões de dólares americanos, tá? Isso aí pode ser a marca, pode ser patentes, pode ser outras coisas que ela tenha, carteira de clientes, tudo bem? E por aí vai. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa
tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Então, como eu disse no vídeo passado, existem casos específicos em que o exercício social ele tem mais de um ano, tá? Que não é o caso da Petrobras. A Petrobras tem apenas um ano, tá bom? Então, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Veja bem, preste bem atenção. Se você tem dúvidas, tá tudo bem, é normal, tá? Ninguém aprende contabilidade da noite pro dia. Eu acho que eu tô correndo muito, mas os meus cursos aqui na Udemy, eles não são tão simplistas. Eu corro muito mesmo, tá? Manda tua pergunta, não fique com vergonha, não tem pergunta besta, tá certo? No decorrer do curso, aos poucos, você vai aprender, tá bom? Pode contar comigo, eu tenho certeza que você vai aprender. No começo da faculdade eu estava quase ficando doido, eu achava que eu não iria aprender isso. Mas fique tranquilo, mande sua pergunta e nós estamos aqui juntos, tá bom? Abraço, bons estudos, até a próxima aula. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula nós iremos falar sobre o passivo, tá? No balanço patrimonial. Vamos aqui utilizar tanto os slides como o balanço patrimonial da Petrobras e também da Magazine. Olha só, artigo 178 da Lei 6.404 de 76. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos. Então, lembrando que no balanço patrimonial, as contas elas são classificadas de acordo com aquilo que a lei ensina, tá? Então, a lei vai dizer que o passivo deve ser classificado em passivo circulante e o passivo não circulante e também o patrimônio líquido, tá? Dentro do passivo circulante, nós teremos aquelas contas com exigibilidade de até 12 meses. Aí você vai lembrar do ativo circulante, tá? Dentro do passivo não circulante, nós teremos aquelas contas com exigibilidade acima dos 12 meses. Aí você vai lembrar a mesma lógica para o ativo não circulante. E no patrimônio líquido nós teremos a classificação das contas, que é o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. Tudo bem? Vamos aqui então, ó. Vamos aqui para nossa esquematização. Então, o passivo exigível, ele vai ser dividido em circulante e não circulante. Por que o nome é passivo exigível? É simples. É porque aquelas pessoas que emprestaram dinheiro para a empresa, que venderam a prazo para a empresa, elas podem exigir da entidade o pagamento desses valores. Os sócios, tá? Aqui no patrimônio líquido, tá certo? O patrimônio líquido é o dinheiro aplicado da própria empresa. Tanto o patrimônio líquido como o passivo exigível são capitais de pessoas que aplicaram seus dinheiros na empresa, tá? O seu dinheiro na empresa, tá? Pode ser no plural também. Só que o passivo exigível são pessoas externas de fora da empresa que colocaram seu dinheiro lá. O capital próprio, ou patrimônio líquido, ou passivo próprio, é o dinheiro, os bens, enfim, o capital de pessoas de dentro da empresa, tá? Os donos, os sócios, os acionistas que colocaram seu dinheiro dentro da empresa, tá certo? Esses não podem exigir, tá? Vamos imaginar que uma empresa ela comece com um processo de falência, tudo bem? Todas as pessoas que têm seu capital lá no circulante e não circulante, que nós chamamos de passivo exigível, elas podem exigir na justiça que a empresa pague, tudo bem, essas dívidas. Porém, os donos, eles não podem exigir na justiça que a empresa pague aquilo que eles colocaram na empresa. Por quê? Porque não faz sentido, tudo bem? Não faz sentido. Vamos só aqui abrir o passivo da Ambev, desculpa, da Magazine, tá? Nós estamos aqui na Magazine. Lembrando que esse balanço aqui ele foi fechado no dia 31 de dezembro de 2021, tá bom? E nós estamos aqui olhando para esta linha aqui, ó, para esta linha de 2021, tá bom? Então nós temos aqui o total do passivo. O total do passivo da Magazine foi de 23 bilhões
1.508.000. Lembrando que este resultado está em milhares de reais, tá certo? Então a gente vai pegar cada unidade aqui e vamos multiplicar por 1.000. Então o total do passivo, tá? Só o passivo exigível, presta atenção. O passivo exigível da Magazine é 23 bilhões 1.508.000. Só que esse passivo exigível, tá? Que é o total do passivo, ele é dividido em circulante e o não circulante, tudo bem? O circulante, nós podemos ver aqui de 11 bilhões 237 milhões e 995 mil, e nós temos aqui o circulante de 11 bilhões 763 milhões 513. Se você somar o passivo circulante mais o passivo não circulante, com certeza você vai encontrar aqui o total do passivo, tá? Tem que bater centavo por centavo. Não existe a possibilidade de ser um número diferente. 11.763 513 mais 11.237.995. Então nós temos aqui o passivo total, tá certo? Passivo circulante. O circulante é tudo aquilo que vai vencer nos próximos 12 meses, que a empresa tem que pagar nos próximos 12 meses, a partir do momento do fechamento do balanço, tá bom? E o não circulante é tudo aquilo que vai vencer, é tudo aquilo que a empresa vai pagar após os 12 meses, tá? Os próximos 12 meses. Então nós temos aqui o total do passivo, nós temos também aqui o patrimônio líquido. Patrimônio líquido dessa empresa, da Magazine, é 11 bilhões, tá? 11 bilhões 261 milhões 231 mil reais, tá bom? Esse aqui é o patrimônio líquido. Agora, quando a gente junta o patrimônio líquido com o total do passivo aqui, ó, como você está vendo, que dá 23.001.508, nós teremos aqui o total, tá, do passivo e patrimônio líquido, 23.001.508 mais 11.261.231. Então nós temos aqui o total do passivo e patrimônio líquido, tá certo? Então é bem tranquilo. Qual a diferença? É que esse passivo aqui, ó, tá? Esse passivo aqui da Magazine, ele é o passivo exigível, é tudo aquilo que a empresa tem, é tudo aquilo que está aplicado na empresa, tá certo? De dívidas, e que ela precisa pagar, são de pessoas externas, tá? O patrimônio líquido, por sua vez, 11 bilhões de reais, 261 milhões, isso aqui é a verdadeira riqueza da empresa, tá bom? Então, que fique bem claro para a gente entender como é que funciona. Vamos aqui só ver algumas contas, tá, que são classificadas no passivo circulante. Olha aqui os exemplos, ó. Duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar são as dívidas que uma empresa tem a pagar, tá certo? Nos próximos 12 meses. Normalmente, vamos imaginar que uma empresa fez uma compra e ela tem que pagar em 13 parcelas. Ora, 12 parcelas ficam no circulante e uma parcela fica no não circulante. Os fornecedores também, quando a empresa compra a prazo, tá certo? Para pagar depois, então fica lá em fornecedores, como nós podemos ver aqui, ó, na Magazine, tá certo? Vamos lá, nós temos aqui os fornecedores, tá? A Magazine, ela deve, tá, 9 bilhões 108 milhões 542 milhões de reais aos fornecedores, tudo bem? Então, quer dizer, ela devia no final de 2021, tá certo? Provavelmente hoje, se nós formos encontrar o balanço patrimonial da Magazine, tá bom? Vai estar um número diferente. Quer saber? Eu vou pesquisar agora o balanço patrimonial da Magazine, mais atualizado. Eu vou só parar aqui e vou pesquisar. Eu vou até ensinar você como é que pesquisa. Olha só, nós estamos aqui no Google, tá bom? O que você vai fazer? Você vai digitar o nome da empresa e vai escrever relação com investidores. Ou então coloque só RI, por exemplo, ó, Magazine, presta atenção, RI. O que significa RI? Relação com investidores, tá? Ambev, RI, Petrobras, RI, tá certo? Bradesco, RI, coloque RI, tudo bem? Aí veja,
aqui já aparece, ó, relação com investidores. Vamos aqui, ó, vamos clicar em relação com investidores. Você poderia facilitar muito mais a pesquisa se você já colocasse Magazine demonstrações contábeis, tá? Então nós iremos aqui procurar, ó, vamos aqui, ó, central de resultados, divulgação de resultados, tá certo? Isso aqui é 2022, tá bom? Então vamos aqui, ó, vamos aqui procurar, ó, resultados, tá? Deixa eu só procurar aqui direitinho. Segundo trimestre de 2022. Vamos aqui. Vamos procurar segundo trimestre de 21. Perceba que aqui, ó, aqui é 21, tá? A gente não tem interesse. 22. Então vamos aqui. Vamos clicar aqui, porque ele pode estar em qualquer dessas abas aqui, tá? Quando é em PDF é melhor ainda. Olha só, na verdade é esse aqui, tá bom? Vamos clicar aqui, ó, ITR, DPF, tá? Vamos aqui clicar. Um balanço patrimonial mais atualizado, tá certo? Vamos aqui esperar o PDF carregar, tá? Nós temos aqui a Magazine, nós temos aqui os balanços patrimoniais, então vamos lá no balanço patrimonial. Olha só. O balanço patrimonial mais atualizado, ó. Vamos aqui fazer uma comparação, tá? Perceba que esse balanço patrimonial aqui, ó, vamos lá, balanço, ó, esse balanço patrimonial aqui, ó, ele já é do 30/6 de 2022. Esse balanço patrimonial aqui que eu estava utilizando, ó, ele é de 2021, ou seja, ele é do 30/12, tá? Então esse balanço aqui, ó, ele tá mais atualizado, tá certo? Show? Eu vou baixar também para você. Olha aqui quanto é que no final de 2021, olha quanto a Magazine devia para os fornecedores. 9.108.542, tá? No dia 30/6, o passivo caiu muito, tá certo? Olha o tanto que o passivo caiu, tá certo? Show? No dia 31/12 de 2021, o passivo circulante da Magazine era 11.237.995. Agora, tá? Agora, em 30/6 de 22, o passivo circulante cresceu muito, tá bom? Então, ao mesmo tempo, desculpa, o passivo não circulante, ele cresceu muito, tá certo? Peço perdão, ele caiu também, tá? Até o professor, às vezes, acaba batendo o olho na linha errada aqui, devido à quantidade de números. Então veja, o passivo não circulante ele também reduziu. Olha, aqui o passivo não circulante estava 11 bilhões. Aqui o passivo não circulante estava 10 bilhões. Tudo bem? O passivo total em 2021, tá bom? No dia 30/12 era 23 bilhões. O passivo total aqui em 30/6, tá certo? 30/6 foi reduzido. Então a Magazine ela foi reduzindo, tá certo? As suas dívidas, o seu endividamento, tudo bem? Vamos ver aqui o patrimônio líquido, que é a verdadeira riqueza da Magazine. Olha só, o patrimônio líquido da Magazine era 11.261.000.000 lá no dia 31/12, tá? Aqui no dia 30/6, o patrimônio ele deu uma reduzida, tá certo? De aproximadamente, não foi nem 500 milhões de reais, tá certo? Então, perceba que o balanço patrimonial, ele é uma foto, tá certo? No dia 31/12, tá? 31/12, quando você pegar só o ano assim, ó, só o ano, é porque é dia 31/12, tá bom? Perceba que os números eram uns. 6 meses depois, olha as modificações, tá certo? Perceba que fornecedores, no dia 30/12, era 9 bilhões de reais. 6 meses depois, era 6 bilhões. Então, numa questão de meses, 2 meses, 3 meses, os números são modificados em bilhões, para você entender como o balanço patrimonial, para ser analisado, ele tem que ser o mais recente possível, tá certo? Quando a gente dá aula com balanço patrimonial é uma coisa, mas se eu fosse analisar a Magazine, eu iria utilizar esse aqui, 30/6. Agora, veja bem, eu estou gravando esta aula no dia 29/9, tá certo? Dia 29/9. Provavelmente, em breve, tá? Quem sabe lá, meados do dia 15 de outubro, vai sair o terceiro balanço patrimonial do ano.
Por quê? Porque esse balanço patrimonial aqui do 30/6 é o segundo balanço do ano, tá? Como a Magazine ela tem ações na Bolsa de Valores, então ela precisa demonstrar seu balanço trimestralmente, tá? Então, demonstrou o primeiro trimestre, demonstrou o segundo trimestre, tá certo? Que é esse aqui, e agora vai demonstrar o terceiro trimestre. Mas lá em outubro, por aí, vai sair o balanço referente a julho, agosto e setembro, tudo bem? Então, é bem tranquilo de se entender, mas qualquer dúvida você me pergunte. Aqui estão algumas contas que sempre aparecerão no passivo circulante, no passivo não circulante, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, os impostos a recolher, tá bom? Os impostos a recolher são os impostos que a empresa tem a pagar, tá bom? Aluguéis a pagar, adiantamento de cliente. O que significa adiantamento de clientes? Significa que os clientes já adiantaram valores, mas ela ainda não entregou o produto, tá certo? Então, quando a gente olha aqui para a Magazine, o que é que pode estar acontecendo aqui? Vamos procurar se tem adiantamento de clientes aqui, ó. Eu acho que não tem na Magazine, tá? Deixa eu ver, por quê? Porque a Magazine, ela recebe e já entrega rapidamente, tá bom? Vamos ver se tem, não tem, ó, tá? Não tem, tá bom? Ou seja, mas o que significa, por exemplo, adiantamento de clientes? A empresa recebe o dinheiro dos clientes, mas ainda não pagou. Ou seja, não é receita ainda, tá bom? Não é receita. Ela fica lá no passivo. Se ela recebeu o dinheiro adiantado, mas não entregou ainda, tá? Não entregou o produto, significa que ela está devendo. Agora, a partir do momento que ela entregar o produto, esse adiantamento de clientes ele desaparece, porque deixa de ser uma dívida e vira uma receita, tá certo? E nós temos também o passivo não circulante. Perceba que no passivo não circulante também tem duplicatas a pagar. Mas qual a diferença? É simples. A diferença do duplicatas a pagar do circulante e do não circulante é apenas o prazo, tá certo? Perceba que, vamos aqui ver, ó, contas que se repetem, tá? Tributos a recolher, tá bom? Tributos a recolher tanto no passivo, né, passivo circulante, mas também tem tributos a recolher aqui no passivo não circulante. Por quê? Porque esses tributos a recolher deverão ser pagos nos próximos 12 meses, tá? 146 milhões de reais, 332. E aqui também nós temos, a Magazine tem tributos a recolher não circulante, porque são tributos que ela vai ter que pagar acima dos próximos 12 meses. Então é bem interessante a gente estudar a contabilidade, né? E nós temos também o patrimônio líquido, tá bom? O patrimônio líquido representa o capital próprio, ou seja, é o dinheiro dos sócios, é o dinheiro dos próprios donos, tá bom? Capital social. O que é o capital social? O capital social é composto pelo total de ações subscritas. Lembra daquela aula que nós tivemos lá no começo de ações, tá? O que são as ações subscritas? São as ações que são prometidas, as ações que são colocadas no contrato social que os sócios iriam colocar, tá certo? Que são as subscritas, beleza? Então é bem interessante. Então todas as ações que são colocadas dentro da empresa, elas vão lá para o patrimônio líquido, tá bom? Nós temos aqui, por exemplo, ó, ações em tesouraria, tá bom? O que são as ações em tesouraria na Magazine? São as ações que a própria empresa comprou dela mesma, tá certo? Então vira uma conta negativa, tá bom? Reserva legal. O que é reserva legal? A Lei 6.404 diz que a empresa sempre tem que guardar uma parte do lucro. Para quê? Para emergências, tá certo? 5% do lucro líquido tem que ser guardado toda a apuração, tá bom? Ou então 20% do capital social, tá certo? Então vamos imaginar que a empresa tem um capital social de 100 milhões, tá? Por exemplo, o capital social de 100 milhões, tá bom? Então ela tem que ter uma reserva de lucro de pelo menos 5 milhões, tá? É 5%. Desculpa, de 20 milhões, tá? É 20%, tá bom? E toda apuração de lucro, ela guarda 5% desse lucro. Guarda 5%, depois guarda mais 5%, depois guarda mais 5%. Quando alcançar os 20% do capital social, então ela não precisa mais ficar acumulando lucro. Olha, nós tínhamos parado aqui, tá? Nesse slide nós iremos aqui só concluir. Falta só mais 6 slides, 7 slides para a gente concluir aqui nossa aula, tá bom? Vamos aqui só falar um pouquinho da conta capital social, tá certo?
O capital social ele é uma conta lá do patrimônio líquido, tudo bem? Ele é dividido em duas partes. Nós temos o capital a integralizar, você vai lembrar de uma aula que nós tivemos lá no começo, e também do capital realizado. O capital a realizar é aquele capital que foi prometido, ou também o nome pode ser chamado de integralizar. É aquele capital que foi prometido na constituição da empresa, tá certo? Mas ainda não foi colocado. O capital realizado é aquela parte do capital que já foi colocada, tá certo? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui a um exemplo, tá? A empresa Equipe 11 SA foi constituída com um capital subscrito de R$40 mil, sendo subscrito da seguinte maneira, tá? Olha só. Quando a empresa foi constituída, nós estamos aqui falando de constituição da empresa, tá? Com um capital subscrito de R$40 mil, ou seja, R$40 mil foi prometido na hora da abertura da empresa. Só que esses 40 mil, eles foram prometidos da seguinte forma: 30% por André em dinheiro, tá? A ser depositado em banco. Então o André prometeu R$12 mil. 30% por Guilherme, relativos a móveis e utensílios, R$12 mil, tá? O Guilherme também. E o Ronald prometeu colocar 40% em imóveis, tá? Professor, então quer dizer que os sócios podem colocar imóveis, equipamentos, máquinas no lugar de dinheiro? Pode, tá? Mas tem que ter uma parcela desse capital, tá? Em dinheiro, tá bem? Não pode ser só imóveis, não pode ser 100% só veículos, móveis, imóveis, tá bom? Então veja, aqui na Constituição, 40 mil foi a promessa. Vamos aqui ver, ó. No entanto, o André, que ele tinha prometido 12 mil, ele colocou só 4 mil em dinheiro, tá? Deixando o restante para o futuro. Então veja, quanto é o capital subscrito? 40 mil. Quanto é o capital? O capital subscrito foi aquele prometido, tá? Que é a mesma coisa que o integralizar. E quanto foi o realizado? Desculpa, né? Não foi 12 mil, foi 40 mil, tá? O capital subscrito, o capital a integralizar foi 40 mil, tá bom? Eles colocaram tudo, mas ficou faltando 4 mil reais. Por quê? Desculpa, ficou faltando 8 mil reais, porque o André só colocou 4. Então, o capital a realizar, olha aqui, ó, é 8 mil reais, tá bom? Você está vendo aqui, ó. Capital social, 40 mil. Por que 40 mil, professor? Porque foi o subscrito, foi o prometido, tá certo? Isso aqui é o prometido. E o a realizar é 8 mil reais. Por quê? Porque o André, ele prometeu quanto? Ele prometeu 12. Mas ele colocou quanto? Ele colocou só 4. Então ainda tem 8 mil para ele colocar. É por isso que está entre parênteses. O que significa entre parênteses? Porque a conta está negativa. Tá certo? Veja. 40 mil de capital social. E o capital a realizar 8 mil reais. Na hora que o André colocar esses outros 8 mil, esse capital a realizar vai zerar. E esses 40 mil, tá certo? Eles vão continuar 40 mil. Só que o banco aqui vai aumentar 8 mil reais, tá bom? Vai para 12 mil reais, tá certo? Agora veja, eles prometeram 40 mil, mas só colocaram 32, tá? Colocaram um imóvel de 16 mil, móveis e utensílios de 12 mil e colocaram 4 mil também no caixa. Então o ativo é composto por 12 mil reais. Interessante notar que obviamente o passivo também é composto por 12 mil reais, tá bom? Nós temos as reservas de capital, tá? Que são receitas que não transitam pelo resultado do exercício, tá? Elas ficam contabilizadas no patrimônio líquido para a utilização posterior, ou seja, essa reserva de capital ela não é algo dessa operação anual, a operação atual. É uma coisa que já estava lá, é uma parcela de dinheiro que já estava lá, que a empresa estava guardando, tá? Como reserva para algum evento futuro, tá bom? Nós temos também as reservas de lucros, que existem várias, tá certo? Existe a reserva legal, é quando a empresa guarda um pouco do seu lucro para alguma coisa. Lembrando que a empresa tem que ter no mínimo 20% de lucro do seu capital, tá certo? Nós temos também ajustes de avaliação patrimonial, constituem ajustes decorrentes de aumento ou diminuição de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor justo. Ou seja, existem alguns
algumas contas do ativo e do passivo que elas são periodicamente analisadas para saber se estão valendo aquele valor mesmo, para saber se o ativo realmente vale aquele valor, se o passivo realmente vale aquele valor. Por exemplo, essas contas do ativo, elas podem ser ajustadas para cima ou para baixo, depende da avaliação. E as contas do passivo também podem ser avaliadas, ajustadas para cima e para baixo, tá? E esse lucro ou esse prejuízo, tudo bem? Se uma conta do ativo for avaliada para cima, vai ser um lucro. Se for avaliada para baixo, vai ser um prejuízo. Se uma conta do passivo for avaliada para cima, é um prejuízo. Se for avaliada para baixo, é um lucro. Por quê? Porque o passivo diminuiu, tudo bem? É essa a lógica, tá bom? Então, tudo isso é registrado lá no patrimônio líquido. E os prejuízos acumulados são as contas, tá? Que são registrados os prejuízos de períodos anteriores, tá bom? Vamos imaginar que 2021 a empresa apura o prejuízo e deu prejuízo, tá? Apura o resultado, deu prejuízo. 2022, quando o balanço começa, está lá um prejuízo, tá? Aí quando termina 2022, analisa quanto foi o lucro ou prejuízo da empresa, tá? Então vamos imaginar que em 2021 a empresa deu um lucro de 1 milhão. Em 2022 ela deu um prejuízo de 500 mil, tá? Então a empresa não terá prejuízos acumulados, porque o lucro do ano passado mais o prejuízo desse ano acaba tendo uma compensação, tá certo? Agora, se em 2021 ela deu um prejuízo de 1 milhão e em 2022 ela deu um lucro de 500 mil, tá? Vamos aqui imaginar esse número, 1 milhão de prejuízo em 2021, 500 mil de lucro em 2022. Então, quanto é o prejuízo? O prejuízo acumulado vai ser 500 mil, porque o 500 mil do lucro atual abateu 500 mil do prejuízo anterior, tá bom? E nós temos também as ações em tesouraria, tá? É uma conta que representa as compras que a companhia efetuou de terceiros de suas próprias ações, tá? Ou seja, alguém de fora da empresa compra ações da empresa, aí a empresa vai lá e recompra essas ações, tá? É claro que ela recompra por um valor bem maior, tudo bem? Então essas são as contas do patrimônio líquido que nós iremos continuar ouvindo falar muitas vezes, tá? Provavelmente, principalmente se nós formos fazer análise futuramente. Mande sua pergunta, abraço e bons estudos.